Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15, a palavra nos diz assim: Então, o que devo fazer? Orarei no Espírito e também orarei em palavras que entendo. Cantarei no Espírito e também cantarei em palavras que entendo. Seja bem-vindo, você e sua família, ao Palavra Viva. Olá, sejam bem-vindos ao Palavra Viva. E hoje nós temos um convidado muito especial para falar de um tema muito especial. Seja bem-vindo, Pastor Iris. Amém, queridas, meus amados irmãos. É uma satisfação estar aqui com vocês. A minha amada irmã Jamile e a minha amada irmã Letícia. E quero dizer que eu me sinto honrado em fazer parte desse podcast, onde nós estaremos tratando de assuntos aqui concernentes à música, mas também aquele que é o ser maior, que eu acho que é a pessoa mais importante, que a gente merece dirigir a ele louvores, que é o nosso Deus. Então me sinto honrado, obrigado pelo convite, fico grato por poder contribuir um pouco com o Reino dos Céus. Amém. O senhor é bem-vindo. Pastor Iris é pastor da Igreja Assembleia de Deus Missões. Coopera ali especialmente na comunidade de Cidade Nova. Isso. Nós queremos dizer que o Palavra Viva é um espaço interdenominacional, independente de placa. Aqui a nossa missão é proclamar a palavra e por isso nós gostamos de trazer os nossos irmãos para trazer aqui uma perspectiva. Somos todos cristãos em caminhada, buscando nos aperfeiçoar à semelhança do nosso Mestre Jesus. Amém, querida. Muito bem, irmã Jamile, mais uma vez, como eu disse, a gente se sente agradecido. Eu estou aqui na cidade de Serrinha já há 13 anos, nunca imaginava de vir para cá. Sou oriundo lá do sul da Bahia, da terra de Itabuna, e Deus nos trouxe aqui para fazer uma obra. Já sou pastor há 16 anos e, por bondade de Deus, há 45 anos servindo a Jesus como crente. Glória a Deus. E na área da música eu comecei desde criança, desde os meus 6 anos, mas comecei gravando o primeiro CD aos 17 anos. Era um dom da família, porque normalmente músico tem essa vem até espiritualmente, né? O dom acompanha. Meu pai fazia parte de coral, a tia do meu pai era maestrina do coral. Tive um tio na cidade de Itabuna que era maestro de coral, quer dizer, todo mundo envolvido em música, primo, alguém tocando alguma coisa, enfim. Então, minha avó, que descansou no Senhor em 2015, era maestrina de coral, formou vários corais naquela região do sul da Bahia, região do Cacau. Enfim, então todos nós estávamos ligados, ou estamos até hoje, alguns deles que aí estão vivos, estão ligados à música, né? Então tem alguma coisa aqui do DNA familiar que nos leva à música, né? E aqui estamos. Amém. Além de cantar, o senhor toca algum instrumento? Toco. Eu não sou assim, esse exímio músico, não. Acho que deveria aprender um pouco mais. Eu acho que um pouco de preguiça também não me ajudou um pouco, porque a música é uma fonte inesgotável, né? Eu devia me aprofundar um pouco mais para aprender, teoricamente, ler partitura, por exemplo. Mas eu entendo um pouquinho e toco alguns instrumentos. Alguns instrumentos. Pelo menos assim, para dizer que toca, né? Para dizer que toca. Quais são, pastor? Violão um pouco, baixo um pouco, bateria também um pouco. E o senhor não trouxe nenhum violão hoje aqui pra gente, pastor? Eu trouxe o violão. Cadê? Quer dizer, na verdade, eu trouxe pra minha casa. E na hora de sair, terminei me esquecendo. Mas, enfim, fiquei sem saber se poderia ou não. Então. Vai ter que voltar. Fiquei sem saber se poderia. Imagina, fica à vontade. Tá aí, certo. Violão, baixo. Bateria um pouco, bateria. Né? Ótimo. Enfim. Mas assim, a música pra mim é uma fonte inesgotável. E eu comecei a estudar música, eu fui fazer aula de voz, porque aos meus 17 começa aquela coisa da confusão do timbre, né? Do vibrato, a voz começa a mudar. Comecei com 16, então ficou essa confusão aí de timbre. E comecei a ter dificuldade com identidade de voz e tal, e aí terminei fazendo aula de voz. E aprendi algumas coisas do ponto de vista teórico, do exercício vocal, mas depois comecei a caminhar para o lado ministerial. Nunca imaginava de ser pastor. Comecei gravando, e aquela coisa de entrar nessa vibe de achar que poderia virar um grande cantor da música gospel, já acompanhando alguns cantores do meio evangélico e me identificando com alguns deles, mas vai caminhando, até que cheguei a casar. Casei com 24 anos. E aí
nesta idade foi que eu tive um encontro assim com Deus do ponto de vista ministerial. Até hoje eu me lembro a experiência que eu tive estando no culto. Minha esposa fazia faculdade em Salvador, nós morávamos em Salvador. E Deus, do nada, toma uma pessoa que não sabia quem era eu, um pastor que estava ali ministrando, e disse que Deus tinha um chamado na minha vida na área ministerial. E a gente ouve as coisas, mas assim, vou continuar fazendo como diz a Bíblia, provando as profecias, como diz a palavra do Senhor. Provai e vede que o Senhor é bom, julgai as profecias. Então, Especialmente quando é uma difícil, assim, né? Aí você olha e fala, não, se Deus falou com o senhor, ele fala comigo também. Claro. Então, assim, não é uma coisa assim que, larga aí tudo e vai agora viver de ministério, viver de igreja. Mas como é que é esse negócio? Porque eu estava em Salvador, que na época, em 2003, para mim era um espaço assim muito amplo para crescer na área da música, um ambiente onde há muitos músicos, muitas igrejas, e você está na capital. Sim, outra visibilidade oportunidade toda, né? Não é? E do nada chega alguém e diz isso, olha, teu ministério da música acabou. Nossa. Eu estou te levando para o ministério da palavra. Você agora vai ser ministro, você vai ser pastor. Nessa linha, peraí, mas até onde eu posso aceitar isso como uma coisa de Deus? Então, botar o pé no freio, vou esperar um pouco mais. Isso foi no início do ano, 2005. E, de repente, chega a segunda pessoa no meio do ano e repete a mesma profecia. E aí disse assim, para tu saber que sou Deus que estou falando contigo, vai vir a terceira pessoa dizendo a mesma coisa. Quando for a terceira pessoa, teu tempo aqui acabou. E o senhor percebeu nessa caminhada em que o senhor estava lá em um propósito anterior, que era o da música, e Deus começou a mostrar, olha, a direção tá virando, é para o ministério de pastor. O senhor começou a perceber se as portas vinham se fechando e outras iam se abrindo na área pastoral? Como que foi a percepção na realidade sobre isso? Boa pergunta, Jamile. Letícia. Letícia, me perdoe. Mas não tem problema. Me perdoe. Mas assim, a pergunta é boa porque a chave começou a virar, de fato. A gente começou a perceber que algumas coisas não estava fluindo bem, né? Do ponto de vista não de aceitação, mas em se tratando de agendas. Já não era tanta, os convites começaram a minguar um pouco e as coisas começaram a pender mais para o lado ministerial. Aí começou a vir mensagens na mente, a preocupação de preparar alguma coisa para ministrar. Os pastores começaram a me convidar muito mais para pregar do que para cantar. E aí você sente a coisa já mudando, né? A preocupação em ler mais a Bíblia, foi daí que eu busquei fazer o curso teológico. Aí busquei estudar um pouco mais pelo menos de uma das línguas em que a Bíblia foi escrita, que foi o hebraico. Procurei uma escola bilíngue e na época lá tinha várias línguas. Eu procurei um pouco do hebraico para conhecer um pouco. Já aquela preocupação já de tentar entender o cerne da língua em que a Bíblia foi escrita, aquela coisa toda. Foi daí que começou. E a chama ardendo no coração para ler a Bíblia, de tal maneira que a fome era tão grande que eu li a Bíblia todinha num ano. O senhor compunha música? Componho. E o senhor começou... Eu estou fazendo essas perguntas para o senhor, sim. Porque nós e muitas pessoas que nos acompanham buscam entender qual é o seu chamado. E a gente está falando sobre música, a importância da música, a música e o cristão, mas tudo tem um propósito. Sim, sim. Né? E aí a gente quer que o senhor ajude aquela pessoa que está nos assistindo dentro desse tema a entender também como que o senhor descobriu qual era o propósito que Deus tinha para o senhor. Pronto, vamos lá. Então a questão da música já estava aqui desde pequeno, desde infância, cantando na igreja. E, como eu disse, do nada vem esse conflito teológico do ponto de vista de ministério. Peraí, vou fazer o quê? Vou ser pastor ou vou ser cantor? Hoje, por bondade de Deus, eu faço os dois. Eu consigo, né, fazer os dois. Mas precisou se preparar para ser pastor. Aqui é que está o X da questão, que eu acho que é bom a gente abordar aqui. Que eu acho que seria a parte de suma importância para nós tratarmos aqui. Quando eu fiz aula de música, havia comigo vários alunos. Dentre eles, a escola era interdenominacional. Havia
cantores de banda de axé, de forró. Ali tinha um cara que era um seresteiro, que queria aprender também um pouco de música. Então tinha gente curiosa da música, enfim. E estávamos todos lá, buscando aprender um pouco, entender questão de exercício vocal, como usar a voz e tal, enfim. Mas do ponto de vista teológico, até onde a gente pode entender que toda música é um louvor? Até onde, Jamile, nós poderemos compreender de que todo hino pode ser visto como um culto? Porque quando a gente sempre fala de hino, a gente sempre associa a um ser supremo, a gente sempre associa hino a Deus, alguma coisa de culto. Não é? Toda vez que se fala de louvores, a gente sempre aplica-se a questão de Deus, de adorar a Deus. Né? E aí a gente vai tentar entender um pouco, e foi aí que eu mergulhei. Porque eu entendo de que, infelizmente, nós estamos vivendo agora eu acho que um conflito teológico do ponto de vista musical muito terrível. Que do outro lado aqui, como eu hoje não sou só cantor, eu sou pastor, eu fico triste às vezes. Porque do lado de lá, do outro lado da parede, há pessoas que querem entender um pouco sobre a questão da música. Porque a música, ela é algo que instiga. Ela tem um poder muito grande. A música é tão grande, tão, eu diria assim, que é um ministério tão forte que, do ponto de vista teológico, é o único ministério que não vai cessar no céu. Você não vai dizer que no céu vai ter palavra. No céu não vai ter pregação. No céu não vai ter ninguém contando testemunho, mas o louvor continua. Né? O louvor é tão intenso que os gregos viam a música, por exemplo, como algo filosófico. A música para os gregos estava associada à filosofia. A música para os gregos entrou na educação. A música trabalha até a parte cognitiva. Sim, de forma muito forte e poderosa, né? Existem psiquiatras que usam a música como terapia. Tem uma das terapias que eles usam chamada de sonoterapia. Coloca a pessoa lá. Psicoterapia, como se fosse um mergulhar transcendental. A pessoa fica ali ouvindo aquelas músicas meio zen e tal, para ver se equilibra o humor. Então veja o poder da música. Falando de música, a gente vê, por exemplo, quanto a música ela trouxe revoluções no mundo. O show de Woodstock, por exemplo, no ano de 70, que era aquela coisa absurda, né? Rock and roll, drogas e sexo, mas aquilo revolucionou. Até hoje tem gente aí que ainda lembra aquilo fez coro no mundo todo. Aquilo mudou o cenário de uma geração. Aí a gente lembra da ditadura aqui, né? Que um cidadão chamado Geraldo Vandré grava uma música que até hoje só uma frase daquela música eu acho linda demais, que diz assim: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. É lindo, né? Que frase! Isso é uma poesia. E o cidadão, ele conclama, né? Conclama os jovens, conclama o povo daquele tempo. A música une. Pastor, a música une. Isso é forte demais. Ele conclama as pessoas para virem à rua contra a ditadura, e vários jovens saem de casa por causa de uma música. E vão para cima da ditadura e a ditadura cai. Você vê o poder da música. Que ela toca o coração. Ela toca onde a gente se conecta com Deus. E quais os perigos considerando que todos nós compreendemos essa ferramenta que é a música, né? Esse instrumento, essa estratégia que existe da música alcançar os corações, mobilizar as pessoas. Qual o papel do cristão dentro dessa visão? Sabendo dos benefícios, mas também do que pode não ser positivo. Eu acho que a questão do perigo minha amada irmã Letícia, a Jamile, no que tange essa questão da tal liberdade que alguns cantores acham que devem ter em se tratando da música gospel. A gente não quer aqui fechar muito para não aparentar que somos radicais, e eu até quero dizer a vocês que estão aqui acompanhando o podcast, pelo amor de Deus, não me vejam como recalque, porque ele é cantor, ele quer malhar os outros. Não é bem isso. É tanto que eu não vou nem querer citar nome de personagens, de cantores aqui, mas, por favor, quero pedir a vocês que são cantores que eu vou precisar citar algumas coisas aqui. De composições que alguns fizeram, às vezes não é nem um cantor, às vezes é o compositor.
Porque, assim, seria muito bom que os compositores, pelo menos, procurassem algum pastor para buscar orientação do ponto de vista teológico. Pastor, estou compondo essa música aqui, essa letra aqui está correta? Eu sempre tive cuidado de quando eu ia compor alguma música, eu procurava alguma professora para me ajudar na língua portuguesa. E aí, claro que vem a questão da licença poética, né? Existem algumas coisas que, do ponto de vista da licença poética, o compositor pode... Sim, cometer erros de concordância. De concordância, e deixa passar por conta da questão poética e tal. Estávamos há pouco instante aqui confabulando sobre uma cantora da música popular brasileira, que ela grava uma música e na composição tem lá Beija Eu, mas virou febre, licença poética pode fazer isso. Agora... Não é isso que nos preocupa. Nos preocupa, né? Não é isso. A questão é, teologicamente pode. Eu posso abusar, vamos usar esse termo aqui, da licença poética para falar qualquer coisa referindo-se a Deus, por exemplo. Eu posso usar qualquer ritmo e entender que qualquer ritmo louva a Deus. Porque a música está associada a quatro elementos. A música está associada a ritmo, a som, a melodia, a harmonia. Mas qualquer ritmo louva ao Senhor. Qualquer palavra que eu possa utilizar na música, Deus recebe. Qualquer hino é louvor. Porque se a gente for analisar, hino, a gente tem o hino nacional, por exemplo. Mas é louvor? O hino nacional? Tem um hino da bandeira do Brasil, né? É louvor? Não é. Não é? Então, eu acho que aqui que a gente precisa mostrar um pouco dessa diferenciação, porque a gente tem... Aqui em Serrinha, por exemplo, eu noto que tem uma gama de artistas aqui, né? Desde o tocador do barzinho, quanto a esses tocadores de banda. Pelo menos nesses 13 anos aqui, a gente conhece alguns que estão por aí. Nacionalmente, a Bahia é um celeiro de artistas. Um celeiro, então, Mas a nossa ideia aqui é a gente conseguir chamar a atenção, abrir a mente de quem nos acompanha para compreender, para ter princípios e balizas para tomar as próprias decisões, né? Será que isso edifica a minha vida com Deus? Será que isso não edifica minha vida com Deus? E nós gostaríamos que o Senhor nos ajudasse nessa compreensão. Na visão do Senhor, o que seria balizas positivas para verificar? O Senhor citou a música do Geraldo Vandré. Não é uma música que não foi feita para cantar num momento de oração, não. Ela tinha um propósito, um propósito de justiça social. Isso. Enfim, mas é uma música bonita. Sim, né? Sim. E nos ajuda, pastor, a compreender quais seriam essas ferramentas, esses pilares para que possa nortear ao decidir ouvir uma música ou compartilhar uma música. Veja você, eu acho que assim, um ponto importantíssimo aqui, como eu já comecei a falar aqui para vocês, de que nem todo louvor é hino, certo? Pronto. Mas outra parte importante aqui que eu acho que eu devo te responder sobre as regras basilares do que seja um louvor a Deus é que, em primeiro lugar, todo louvor, Jamile, Letícia, eu estou tendo essa liberdade de falar Letícia aqui, viu? Me permita, tá? Nós somos irmãos, hein? Deixar de lado a nomenclatura, né? Então, me permita. À vontade, pastor. Todo louvor deve ser vertical. É a primeira regra basilar. Todo louvor deve adorar a Deus. Certo? O louvor não é para mim. O louvor não é para agradar o público. O louvor não é para entreter o público. O louvor é para Deus, para agradar a Deus. Eu acho interessante o texto lido aqui. Paulo disse que eu devo cantar, mas cantar com entendimento. Então, assim, eu acho que o grande problema nosso hoje na música gospel é que, infelizmente, nós estamos com uma febre de artistas cantando que uma boa parte significativa estão se preocupando demasiadamente com o talento em detrimento do caráter e deixando de lado a coisa mais importante, que é para quem está dirigindo esse louvor. E resgatar isso é super importante. Que não é para Deus. Nós estamos agora ouvindo muitas músicas que são antropocêntricas. O que mais tem hoje em dia.
Infelizmente, é uma sofrência gospel. Opa, chegou lá, que as isso pessoas já estão virou... copiando a sofrência do mundo, estão trazendo pro gospel. Porque a gente só ouve músicas hoje que traz o homem pro centro. É o que eu tô sentindo, é o louvor da vingança, né? Como muitos atribuem a música da Damares. Isso é forte. Se fizer comigo, quem me viu passar na prova e não me ajudou. Sim. Então são coisas que não glorificam a Deus. A realidade é essa. Lá na nossa igreja, o nosso pastor ele tem esse cuidado. Sim. Né? O Ministério Louvor, antes de selecionar as músicas, eles apresentam ao pastor justamente para ter esse cuidado teológico, para evitar esses erros teológicos. Né? Porque tem músicas que são bonitas, a melodia é boa, mas quando a gente vai observar a letra, está totalmente fora. Né? É isso que eu estou dizendo, irmã Jamile e a Letícia. Seria tão bom se os artistas pudessem procurar alguém da área. Sem desmerecer a figura do pastor, porque não é querendo aqui nos colocar num nível onde todo mundo vai ter que se dirigir a mim, como se a gente fosse uma supremacia da sabedoria, mas eu acho que o pastor ele lida com a teologia o tempo inteiro. Na multidão de conselhos há sabedoria. Maravilha, né? Boa palavra essa sua aí. Então... Deixa eu dar só um exemplo. Aquela música que é muito conhecida, Vem Me Visitar Hoje Aqui, Espírito de Deus. Não sei se vocês lembram de um cantor que começa, vem me visitar hoje aqui. Os meninos fizeram uma adaptação nessa frase. Porque o Espírito de Deus, ele não nos visita, ele habita em nós. Você está entendendo? Então, assim, são coisas simples. Então, ele não nos visita, ele habita em nós. Ele mora, ele habita. Então, os meninos fizeram essa adaptação. Enche esse lugar hoje aqui. Maravilha. Porque uma coisa é visitar e outra coisa é ele encher. Maravilha. Então, sabe, Letícia, coisas simples que precisam ser revistas. Assim, a gente analisa do ponto de vista de todos os aspectos, a música sempre está associada à teologia. A teologia não tem como correr, não tem como fugir. Estamos falando da música gospel. Sim, hoje, aqui a plataforma hoje é música gospel e o cristão. A música gospel e o cristão. Então, não tem como fugir da teologia. Eu me lembro uma época que virou febre, muitos cantores compondo música com a expressão Shekinah, na língua hebraica, né? Shekinah, que seria associado que à glória. Glória. Derrama tua Shekinah. Até agora tem uma que canta por aí, né? Derrama tua Shekinah sobre nós, mas você vai na raiz etimológica da língua hebraica, Shekinah não tem nada a ver com glória. Depois que eu descobri isso, eu parei de cantar. Shekinah significa habitação. Não tem nada a ver com glória. Aí você vai ver a palavra glória, por exemplo, na língua grega, a palavra glória é doxa, que significa, aí sim, doxa, que significa adoração. Na língua hebraica, a palavra glória seria kavod, ou kavod, que significa peso, o peso da glória de Deus. Mas Shekinah mesmo não tem nada a ver com glória. O senhor já citou duas balizas importantes. O primeiro, a verticalidade. Sim. Né? Todo louvor que nós entoarmos ao Senhor, a gente ter essa compreensão de que a nossa boca está sendo aberta para louvar e engrandecer a Deus. E eu quero fazer um comentário aqui. Quando eu tive a oportunidade de visitar um familiar meu que mora nos Estados Unidos, perto de Nova York. E Nova York, enfim, teologicamente falando, é muito forte. E tem um bairro lá, que é o bairro do Harlem. E o Harlem também, que tem muitas igrejas, aquelas do Happy Day, sabe? E é claro que eu queria conhecer e congregar um dia com esses irmãos. E nós fomos até a igreja, aí chegamos e tal. E a verticalidade no louvor é algo que foi a minha primeira observação. Não houve nenhum louvor falando das minhas dores, dos meus problemas, não. Todos eram, Deus é grande, Deus é forte. Todos os louvores eram assim, Deus é maravilhoso, Deus é o meu Deus, Ele abre, Ele é o alfa, Ele é o ômega, é o princípio. E assim, sabe, aquela coisa, o fogo estava presente no coral. Era linda aquelas senhorinhas tocando lá os pandeirinhos. Os pandeirinhos, os chapéuzão igual aquele do, como chama, Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Seriado. Aquele chapéuzão mesmo. A coisa mais linda. E certamente todos nós que estávamos ali tínhamos problemas. Mas todos que estavam cantando só estavam declarando o quão o meu Deus é grande e maravilhoso. É assim. Vejam vocês de que nós temos, por exemplo, hoje na nossa igreja, cada uma delas tem
Uma tem Inário, outra tem um cantor cristão, a nossa é harpa cristã. E a gente vai lá na parte final da nossa harpa cristã para ver os autores dos nossos hinos, a maioria são americanos. Músicas que foram sinônimos de testemunhos, como Grandioso És Tu, Castelo Forte é o Nosso Deus, de Martinho Lutero. Então, muitas dessas músicas vieram de lá, certo? Mas vejam vocês, o poder da música. Eu vou falar de novo sobre a regra basilar aqui. Eu falei sobre a verticalização, quero falar da segunda, que é a questão de que essa música eu preciso estar cantando ela, entendendo o que eu estou dizendo. Uhum. E nós citamos o texto de Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 15, e Paulo diz assim: que farei? Eu também devo cantar com entendimento. Quando Paulo se refere a culto, em Romanos capítulo 12, versículo 1, ele diz que, ele até pede, é quase que implorando: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o vosso culto racional. Culto com raciocínio, culto com entendimento. Então, eu diria assim, que outra regra basilar da música é que esta música, eu quando canto, eu preciso entender o que eu estou dizendo. Me perdoe, mas tem música que, infelizmente, é uma verdadeira verborragia. É coisa com coisa. O cidadão, para rimar, pegou uma coisa aqui, ligou com outra cá e junta para fazer rima. Tem coisa que é gritante, tem coisa que é besterol mesmo, no meio evangélico. Divisa de fogo, varão de guerra. Ele desceu na terra, desceu para guerrear. Quem é essa divisa? E olha que é um assembleiano falando. Não, as músicas pentecostais, assim. algumas delas são absurdos. Não. Divisa de fogo, varão de guerra. Liga, liga, liga nessa hora. Eu não conheço esse hino, tá, gente? Aí, mas ligar para quem? Jesus. Para quem eu tô ligando? Certo? Então, sim, tem coisas que são... A segunda baliza eu já entendi o que o senhor quer dizer. É a responsabilidade, na verdade. Porque assim... O adorador, ele tem a responsabilidade. O senhor falou do compositor, mas quem vai cantar tem essa responsabilidade. Claro, eu também. preciso saber para quem eu estou cantando. Eu me lembro de uma cantora que gravou uma música aí que você ficava sem entender. Peraí, tá meio nebuloso aqui. Ela tá cantando para quem? Pro namorado? Porque parece dar a entender de que ela compôs, eu acredito que não foi ela que compôs, mas ela pediu alguém para compor. Eu acho que ela queria fazer uma homenagem ao namorado. Mas eu posso cantar essa música na igreja e a letra era absurda. Mas hoje em dia os louvores são assim. Você não sabe se é para Deus, eles tratam Deus de qualquer jeito, é você. Sabe, eu vou acariciar seu rosto. Tem umas coisas assim que eu fico assim, meu Deus. Mas isso quer falar de intimidade, mas ele é Deus. Os serafins. Você está respondendo muitas coisas que eu queria falar. Os serafins cobriu o rosto diante de Deus e hoje o povo quer se retratar a Deus. Eu vou sentar em seu colo, vou alisar seu rosto. Pronto. Eu vou não sei o que, é você. Eu fico, gente, a gente não trata pai e mãe. Né? Apesar de que essa geração tá tudo, né, doido, desculpa a palavra, mas é a verdade. Ninguém respeita mais ninguém. Trata pastor, trata mãe, trata pai como você. E aí quer tratar Deus do mesmo jeito. Então, sobre a questão da regra basilar, por exemplo, eu preciso, em primeiro lugar, a música tem que ser vertical. Segundo, eu tenho que saber para quem eu estou cantando. E, em terceiro lugar, esta música precisa estar ligada à Bíblia. Eu preciso cantar a Bíblia. O Martinho Lutero, ele revolucionou o mundo. Não foi com as 95 teses. Não foi. Apesar de que as 95 teses até hoje é falado sobre essa coisa da revolução que Martinho Lutero trouxe, da reforma protestante. Mas foram as suas 37 músicas. 37 músicas que todas elas estavam ligadas à Bíblia, à palavra. E a minha grande preocupação, Letícia e Jamile, e agora eu falo como pastor, e falo com veemência. Aproveito para rechaçar aqui com veemência, porque infelizmente a música gospel hoje, ela está virando uma espécie de uma confusão para as pessoas que não são cristãs, porque até então as pessoas entendiam que a música gospel ela ligava a um ser supremo, a Deus, e muita gente até ouvia. E tem gente até que ouve, até hoje, busca ouvir, até aconselho que ouçam. Mas está virando uma confusão porque a pessoa não sabe para quem está falando, a quem está se referindo, e o pior, que muitas delas não tem nada de Bíblia, não tem nada de Deus, certo? E
As pessoas ficam sem entender. Ficam sem entender. Peraí, esse cantor ele é cristão? Não é? Enfim. Então, eu acho que a gente precisa buscar um parâmetro aqui. A música, ela tem que ter Bíblia, tem que ter palavra, tem que ter Cristo. Eu disse há pouco instante aqui de que algumas músicas estão virando músicas antropocêntricas, onde um homem termina sendo adorado, cultuado. São muitas músicas hedonistas, onde quem as faz sempre tem uma preocupação de agradar quem as ouve. Música virou uma espécie de um comércio, também. Virou um comércio onde as pessoas têm uma preocupação primaz com a questão do dinheiro, do retorno financeiro. A preocupação hoje é o que vende. É o que vende. Então, assim, não tem a preocupação de Deus, de culto a Deus. Nós estamos com alguns cantores da música gospel que estão virando artistas. Eu queria que esses camaradas fossem para esses ricões aqui da nossa Bahia para ver o que é fazer missão. Porque eles estão virando artistas, eles vão para algumas igrejas, eles comem absurdos das igrejas, sabe? Tratam as lideranças das igrejas como se fossem seus serviçais. Porque entende assim que a igreja precisa deles, é como se a igreja precisasse deles para trazer alegria, consolo, conforto. Quando, na verdade, a gente precisa buscar um meio aqui, um parâmetro. Qual seria, por exemplo, me permita aqui, já fechando aqui, mas, pastor, me diga uma coisa. Você falou aí, por exemplo, de que foi nos Estados Unidos lá. Eu citei o Brooklyn aqui por conta das músicas soul, o blues, Sim. o jazz, que começou lá com o povo daquela gospel, região do Brooklyn, né? As músicas gospel começou ali. Você citou outro lugar. Harlem, o Harlem, né? Mas, pastor, será que nós teríamos pelo menos uma fonte, uma linha de um culto, de um verdadeiro culto? Porque cada igreja tem uma liturgia. Sim. Eu entendo isso aqui, certo? Cada igreja tem uma forma de adorar. Certo. Mas qual seria a forma certa? Eu vejo na Bíblia. A forma certa de culto eu vejo na Bíblia. Quando eu vejo primeiro, livro de Isaías, capítulo 6, aquilo é um culto. Uhum. Os serafins adorando. Como é que adoram? Isaías disse que viu o Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e aquilo ali é um culto. E eles voando de um lado para outro, isso fala de movimento, certo? De movimento. Algumas igrejas têm aquela coisa de levantar as mãos, adorar. Então, não pode ser aquele culto muito ortodoxo, onde eu não posso fazer nada, eu tenho que ficar sentado, eu não posso me movimentar. Não, movimento. Eles andam, aliás, eles voam de um lado para outro. O texto diz, Isaías capítulo 6. E sobre a questão das asas. Eles tinham 6 asas. E dentre essas asas, com duas cobria o rosto, sinônimo de reverência. É o que tem faltado muito hoje. Isso aqui é uma base de culto, o verdadeiro culto. Sinônimo de reverência. Outra coisa é a liberdade para adorar. Tributar ao Senhor a adoração. Quando eles dizem Kodesh, 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 Yavet Sabaote, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Isso é o verdadeiro culto. Você vai para Apocalipse capítulo 4. Aquilo é lindo demais. Quer que eu leia, pastor? Por favor, esteja à vontade. Ali é um verdadeiro culto. João, Letícia, ele é tomado em arrebatamento de espírito, ele é tomado em visão, e o Senhor, Jamile, já o leva para o culto. O culto está acontecendo. Está acontecendo, ele entra lá. Uhum. Veja como é que é o adoração no céu. Isso. Esse capítulo, ó, quem quiser conhecer, saber como é a adoração no céu, Deus já nos contou. Tá aqui, Apocalipse, último livro da Bíblia, capítulo 4. Então, quando olhei, vi uma porta aberta no céu. E a mesma voz que eu tinha ouvido antes falou comigo com um toque de trombeta. A voz disse: suba para cá e eu lhe mostrarei o que acontecerá depois dessas coisas. E no mesmo instante fui tomado pelo Espírito e vi um trono no céu e alguém sentado nele. Centralidade.
Aquele que estava sentado no trono brilhava como pedras preciosas, como jaspe e sardônio. Um arco-íris com brilho semelhante ao da esmeralda circuncidava seu trono. Ao redor do trono havia 24 tronos, nos quais estavam sentados 24 anciãos. Estavam todos vestidos de branco e usando coroas de ouro na cabeça. Do trono saíam relâmpagos, estrondos e trovões. E na frente dele havia 7 tochas com chamas ardentes, que são os 7 Espíritos de Deus. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, cintilante como cristal. No centro e ao redor do trono havia 4 seres vivos. O primeiro como um leão, o segundo semelhante a um boi, o terceiro tinha rosto de homem e o quarto como uma águia em voo. Isso fala do próprio Cristo representado nos 4 evangelhos. Dia e noite repetiam sem parar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que ainda virá. Você viu? É o culto. Isso é um culto no céu. Se a gente tem que buscar uma base para o verdadeiro culto, aí está. João, ele é tomado de espírito, arrebatado de espírito, ele vai para o céu e ele já entra no culto, já está acontecendo. Esses 24 anciãos, claro que o livro de Apocalipse é um livro muito simbólico, que tem muitas alegorias aí, mas os 24 anciãos está associado aos 12 apóstolos, como também às 12 tribos de Israel, né? 24 anciãos que estão adorando. Mas veja que nessa forma de culto eles estão com coroas na cabeça, mas adorando a Deus eles tiram a coroa. Reverência. Aí quem é que está no centro? O trono. Isso mostra de centralidade, isso fala de centralidade. Se tem uma coisa que Jesus gosta é de estar no centro. Com certeza. A gente não pode tirar Jesus do centro. Estão tirando Jesus do centro do culto. Já virou quase que um jargão meu lá na igreja, os meninos já pegaram já e ficam reverberando essa frase que eu digo, porque eu vejo que Jesus gosta tanto de centro que ele sempre está no centro. Mateus capítulo 18, versículo 23. Onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, estaria onde? No meio. No meio. Gosta tanto do meio que a cruz dele foi colocada onde? No meio. No meio. Gosta tanto do meio que na Trindade o nome dele vem onde? No meio. No meio. Gosta tanto Pai, do o Filho meio. e o Espírito. Gosta tanto do meio que um dia um paralítico só foi curado depois que ele disse: vem pro meio. Gosta tanto do meio que jogaram Ananias, Misael, Azarias na fornalha de fogo ardente e apareceu um lá que disse que era o 4º homem do meio. Aí João tem uma visão, João disse que viu 7 castiçais de ouro e ele passeava no meio. Então, trono, centro, centralidade. Mas veja aí, você leu no texto dizendo que mesmo com esse trono e com todos os seres angelicais, estamos falando de seres que são espíritos e que estão mergulhados numa santidade que não sabe o que é pecado, seres angelicais, mas você viu que há uma divisão. Parede de vidro, reverência. Ele é santo, ele é Deus. Mesmo sendo anjos, mas essa parede de vidro é como se quisesse dizer assim: olha, entenda que eu sou Deus. Isso. Adorem daí. Isso fala de reverência, de respeito. A Jamile trouxe aqui a questão, por exemplo, até da língua portuguesa. Será que eu posso chamar Deus de você? É claro que a gente sabe que eu não vou entrar no mérito da questão, por exemplo, da raiz etimológica, mas ela falou aqui da preocupação com o respeito. Eu não vou entender e não vou radicalizar tanto, Jamile, para dizer que eu não posso chamar Deus de você. Me permita aqui. Porque se a gente for aí retroagir na língua portuguesa, aí vem... você vem de quê? Vem de vossa mercê, depois ficou vós mercê. Aí diminuiu, chegou até você, né? Seja, tá em C, né? Você vai. Enfim, porque se eu chamo Deus de você, se eu falo você, eu posso falar tu, né? E a gente vê na Bíblia alguns tu compositores... és meu escudo, tu és meu rochedo. Tu. Que acho que tem a mesma ligação. Acho não, tem a mesma ligação. Acho que reverência tem... Você com tu é quase a mesma coisa, né? Mas assim, eu atribuo mais reverência à questão do respeito à postura. Soberania de mas Deus. o meu sentido da minha palavra foi esse. O sentido de soberania. Isso. O apóstolo Paulo disse que nós temos que atentar não só para a bondade de Deus, mas também para a severidade de Deus. Deus é tão santo, que a gente vê na Bíblia que alguns seres humanos mortais, réis mortais como nós, tiveram o privilégio de ver anjos e até então não sabia que era anjo. Depois que viram este anjo
desaparecer na sua frente e subir ao céu, pensaram que ia morrer. A gente vê na Bíblia, por exemplo, a história de um Jacó, em Gênesis capítulo 24, que briga com aquele anjo e não sabia que era anjo. E ele está brigando, ele entendia que era alguém espiritual. E ele quer ser abençoado, ele quer bênção. Não, só te solto quando tu me abençoares. Não, mas eu tenho... Não, só te solto quando tu me abençoares. E fica aquela guerra, até que chega em certo tempo, que aquele ser desaparece. E ele mesmo termina dizendo, esse lugar aqui não vai mais ser chamado de Val de Jaboque, não. Será chamado de Peniel, porque eu vi a face do Senhor e ele não me matou. Uhum. Então, só o fato de ver um anjo, muitos deles já achavam que iam morrer, quanto mais ter a visão do céu, como o próprio Isaías. Isaías achou que ia morrer. Ele disse, não sou digno, eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um bando de gente de impuros lábios, e os meus olhos viram o Senhor, aí eu vou morrer. Eu vou morrer. Então, isso fala de severidade. Deus é tão santo que eu preciso entender que eu estou adorando a um ser que merece respeito. E o problema não está só ligado, Jamília, à questão de pronúncia, mas à questão do respeito. Sim. Me perdoem alguns compositores e cantores, mas eu vejo, às vezes, cantores que não são da área evangélica, cantores que não são chamados de cantores gospel, comporem músicas fazendo referência a Deus com muito mais respeito do que certos cristãos. Eu vejo. Com toda a preocupação da poesia, com aquele cuidado todo. Oferecendo o seu melhor, né? Para fazer referência a Deus, mesmo não sendo da área da música popular brasileira. Você falou aqui, por exemplo, de algumas músicas que você ouviu lá nos Estados Unidos. Como todas elas se dirigiam a Deus. Falamos da verticalização. Tu és santo, tu és poderoso. Aí você vê aí no livro de Apocalipse, no capítulo 4, é só falando de Deus. Honras, glórias, amém. Então, forte, quando eu ouço quando eu ouço algumas músicas, por exemplo, olha para mim. Peraí, Deus tem a obrigação de olhar para mim, eu que tenho que olhar para Deus, sabe? Agora mesmo virou uma febre aí, que agora as tais músicas denominadas de worship, né? Que veio de lá dos Estados Unidos, esse estilo musical, worship, enfim. Mas aí, você ouve. Agora tem uma... significa adoração. Adoração. Mas aí virou uma espécie de um ritmo, né? Onde aquela música que tem quase 10 minutos, 10 minutos e uma letra desse tamaninho, e fica ali você repetindo, como se fosse o que eles chamam de música chiclete. E fica aquele trem ali repetindo. Mas a letra desse tamaninho, e às vezes um destoar absurdo da teologia. Aí tem um agora mesmo aí que virou febre, onde o autor diz assim que é para bater na porta, porque o Senhor vai abrir a porta, e quando ele abrir a porta do céu, nós iremos dançar. Mas eu não conheço. Onde é que está na teologia que a gente vai dançar com Jesus no céu? Está entendendo? É o que ela falou aqui sobre a questão da tal intimidade. As pessoas querem dizer que tem tanta intimidade com Deus que pode compor música, como eu ouvi uma música onde a cantora diz assim que quer brincar com Deus, quer calçar sandália de Deus, quer sentar no colo de Deus, mas Deus é a avó. Bom, vamos lá. Essa canção eu conheço. Eu creio que ela quis trazer, digamos, aproximar a pessoa que está ouvindo de outras pessoas que se aproximaram de Jesus dessa forma. Quando João Batista, por exemplo, disse, eu não sou digno de te desamarrar as sandálias do teu pé. Aí ela fala que quer calçar as sandálias. Naquela posição de lavar os pés, eu creio que seria por aí. Eu creio que a gente pode também, pastor, sem afastar de forma alguma essa preocupação com a verticalidade, com a responsabilidade de quem está compondo, de quem está cantando, encontrar uma ressonância na palavra. Porque como é bonito quando a gente ouve um hino pela primeira vez e reconhece a Bíblia. Né? Você fala, nossa, você sabia que essa parte aí tá lá em Deuteronômio, não sei o quê, tá lá, é o Salmo tal, essa música, isso é muito bom. Mas, por outro lado, talvez essa pessoa quis cantar, não sei nem o nome da cantora, mas me recordei da canção. Ela quis aproximar, digamos assim. Nós temos uma tendência, muitas vezes, de
ter medo de Deus, que é um Deus muito distante. Ela quis trazer a face de Jesus. Deus é um ser que eu não posso atribuir, quero que ninguém pense isso, que é aquele ser austérico, aquele ser isso, porque ele é também, mas não é só isso. Né? Aqui que está uma linha muito tênue, onde o apóstolo Paulo fala da bondade, severidade, certo? Justiça. Deus é amor, mas é justiça. Justiça e amor. A linha é muito tênue. Então, Deus não é esse ser severo, onde eu não possa dizer nada para ele, em se tratando de... Tocar nas vestes. Em se tratando, por exemplo, de usar algumas palavras de carinho. Quando você vai adorar a Deus, você pode dizer, Senhor, eu te amo. Certo? Jesus veio nos ensinar isso, né? Que ele é pai. Eu te amo. Quando na oração do Pai Nosso, Jesus disse que nós temos que orar dizendo Pai Nosso. Nosso. Eu acho linda essa expressão, Pai Nosso. Né? A gente vai para os Salmos, a coleção de 150 salmos, existem muitas palavras de afeto, de carinho. Agora, nós estamos falando da questão da licença poética e até onde isso pode ser visto como uma forma de adoração. Essa música, por exemplo, a compositora, eu não vou falar tanto da cantora. Eu não sei se foi ela que compôs, então não vou colocar sobre ela esta responsabilidade. Mas até que ponto a gente pode ver isso como uma coisa legal do ponto de vista teológico? De pegar Deus e andar com Deus, eu quero calçar tuas sandálias, eu quero sentar no teu colo. Até onde isso pode ser visto como uma intimidade? Porque fica parecendo que é um tratamento como um ser comum. Eu vou discordar do senhor, pastor, mas o espaço é para isso mesmo. Esteja à vontade. O espaço é para isso, pra gente trazer visões diferentes e assim, e o senhor também fica à vontade para seguir. Porque é isso, a ideia aqui é a gente trazer a palavra e provocar reflexões. Sim, sim. Nós prestaremos conta, cada um prestará conta de si mesmo a Deus. Né? E quem nos ouve vai tomar as próprias decisões. Sim. Mas, assim, sem dúvida, a gente tem que ter reverência, temor. Mas eu vou confessar para o senhor, eu gosto dessa visão de Jesus, meu amigo. De Jesus que segura a minha mão. Não, mas tá errado, não. Entendeu? Jesus que eu posso tocar no manto. Mas Jesus veio nos ensinar a ver o Mas não pai está errado. Eu estou dizendo aqui que é outra linha tênue. Até onde eu posso ter essa intimidade? Até onde eu posso chegar? Sim. Eu falei aqui do parâmetro, eu preciso voltar. Volte. Para o parâmetro, eu diria assim, da base. Porque as minhas palavras fenecem. As minhas palavras não têm peso. Pelo menos do ponto de vista humano, né? Então, as pessoas mudam muito de opinião. Mas e a Bíblia? A palavra de Deus é imutável. Eu falei que cada religião tem a sua liturgia. Mas a Bíblia diz o quê? A nossa regra de fé e prática é o quê? Não é a Bíblia? Sim. Certo. E o verdadeiro culto, será que tem na Bíblia? Eu mostrei 2 exemplos. Né? Isaías capítulo 6, Apocalipse capítulo 4. Eu acho que o texto de Apocalipse capítulo 4 amplia mais ainda, porque é um culto. João ele foi tomado em visão, ele foi para o culto. Veja você aí, e você leu, e eu fiquei até grato por você ter lido, porque... Não é o pastor que está dizendo. Não, é a palavra. É a palavra. Neste culto aí, existe um exemplo claro do que seja reverência. Tanto nos 24 anciãos que tira a coroa e se curva, prostrar-se, no grego proskinel, curvar-se, né? Rendição, isso é culto. Sim. Como também... Distanciamento, reverência, isso é reverência. Então, aqui é que está. Então, será que qualquer palavra nessa tal intimidade, será que seria bom, louvável? Será que Deus aceita essa coisa de dançar, por exemplo? Que foi só um exemplo que eu citei aqui. A gente não vê referência bíblica de que eu vou para o céu dançar com Jesus. Sabe? Mas é linda, é uma forma de intimidade que está dizendo que a noiva vai dançar com ele. Mas não está na Bíblia. É isso que eu estou dizendo. Até onde a gente pode ver isso como uma coisa teológica, como algo legal do ponto de vista teológico? Porque é bom ouvir. Tem certas coisas que é sonora, que no ouvido é uma maravilha. Eu creio que a gente também precisa pensar o ambiente, né, pastor? Assim, um ambiente de culto, que é um ambiente, vamos dizer, um ambiente... de um culto institucional. Estamos na igreja, todos reunidos para um louvor em conjunto. Um culto conjunto, coletivo, igreja, comunidade.
vamos louvar e engrandecer a esse Deus, que é esse Deus que diz respeito a todos nós. Num momento, vamos supor uma pessoa que está passando por um momento de uma dor, de uma dificuldade, está sozinha, está ali, mas ela se lembrou que um dia ela leu na Bíblia e Jesus disse, já não vos chamo de servo, mas de amigo. Meus amigos, E ela vai e fala, Jesus, eu preciso sentir o teu toque agora, eu quero me sentir abraçada por ti. E começa a cantar para Jesus. Sim. Eu não vejo problema nisso. Também não vejo. Agora, não podemos criar essa confusão e nenhuma banalização. E me permita que até algumas músicas dessas, de repente, pode ser que alguma pessoa teve uma experiência forte com Deus. Sim, Certo? uma manifestação da glória. Alguma coisa forte com Deus ao ouvir. Não, aquela parte da letra lá, aquilo ali. Porque às vezes tem músicas que só uma frase muda a vida de uma pessoa. Não, foi aquela frase lá. Quando chegou naquela frase, pronto. Então eu quero crer que algumas músicas destas que estamos comentando aqui, não quero assim pegar e enxovalhar tanto a tal ponto de dizer assim que toda ela é horrível. Tem umas que infelizmente, não dá. Tem umas que infelizmente não dá nem para cantar. Ela citou na questão da banalização. ela citou o caso aqui da da música Sabor de Mel. Aquilo, sinceramente, é um absurdo. É a teologia da vingança mesmo. É você... você não me ajudou, não? Então pronto, você vai me ver amanhã no palco e vai ficar lá na plateia. Sem entender o porquê eu tô aqui. Ora, isso é hedonismo puro, isso é antropocentrismo, isso é... Vingança. a Não vingança. vos vingueis a vós mesmos. É a vingança. Então, a gente vê coisas que não dá para se ouvir. Não tem E como. precisamos sim, pastor, ter esse critério. Seja para buscar um alinhamento daquilo que a gente canta com a palavra e seja também para que a gente não escandalize. Quer ver? Olha, eu tenho 45 anos de crente. E aqui não quero falar assim de 45 anos de crente, não é que eu quero dizer que tempo vai dizer alguma coisa, mas para mim, pelo menos, eu estou falando de experiência, né? Então, eu vivi essas nuances de diferenças, tanto do ponto de vista de mudanças de gerações, como do ponto de vista cultural, como também de igreja. Então, eu peguei um tempo bom da música. E até fico feliz porque tem alguns cantores agora que estão fazendo o que os ingleses, essa turma americana aí, você que é da área, fala de remake, que é você pegar uma música antiga e fazer uma nova roupagem, não tão absurda, mas com novos ritmos. A tecnologia atual. E tal. Novo ritmo não, com acordes um pouco mais apurados e aí lança. O Eli Soares mesmo já fez isso aí, volta e meia ele está fazendo. Eu estou amando. Eu acompanho ele de vez em quando. Teve vários também, né, que cantaram os corinhos. Né, gravaram hinos da harpa, hinários. Digamos, com uma orquestra, uma outra musicalidade. Né? Então, assim, eu peguei uma parte boa disso. De grupos e cantores que compunham música com Bíblia, minha irmã. Isso é bonito. Você vê um Ademar de Campos. É bonito. Compor aquela música que diz: ouve-se um júbilo de todos os povos, dos reis que dobraram ao Senhor. Aquilo é salmo. É o que você falou aqui. Quando você canta, você logo lembra. Peraí, tá na Bíblia isso. Eu já li na Bíblia. É lindo reconhecer a Bíblia. Isso é maravilhoso. Digno de glória e louvores. Levantemos nossas mãos. Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Aí vem o outro Cirilo, ao que está sentado sobre o trono. Poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Salmo 42. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Aí vem diante do trono, assim como a corça passeia por água. Como em terra seca, como a terra seca precisa da chuva. Isso é Bíblia, gente. Isso é Abacuque, capítulo 3, versículo 17, versículo 18. Você logo... Ao cheiro das águas. Ao cheiro das águas. Você se lembra de algum versículo. É o que eu estou dizendo. Eu acho que a música agora, os cantores da música do agora, precisam voltar a falar da Bíblia. Ler mais. Isso. Mas aí onde está o X? É o Martim Lutero quando grava Castelo Forte é o nosso Deus. Peraí, tá. Eu já li. Provérbios, quando o proverbista diz: Torre forte é o nosso Deus. Mas a diferença dos cristãos de hoje para os cristãos de antes, pastor, é justamente isso, porque eles liam Bíblia. Aquele hino Sou Feliz, ele foi composto como? Quando
O homem que compôs a música, ele estava preso. Maravilha. Então, ele estava preso e ele estava cantando. dizendo, sou feliz com Jesus. Aí você Que vai lá pra maravilha. Atos. E aí, hoje se em dia, o que recorda de acontece? Pedro É sofrência. preso e cantando. Mas Atos, qual a capítulo diferença? 16. Antes ele estava preso e estava dizendo que era feliz com Jesus. Os crentes de hoje compõem o quê? Sofrência. Você falou de sofrência, agora virou... Isso, já estão usando esse termo aí, viu? Sofrência gospel. É triste isso. Mas é porque as músicas estão muito melodramáticas. Então, Tudo esse bem. Esse é um chamado, essa mesa hoje, pastor, nós agradecemos do senhor estar aqui. É um chamado para todos nós que somos cristãos, que queremos melhorar e glorificar o nosso Jesus, botar ele no meio, Isso. ter essa percepção. Se estiver ouvindo na igreja uma música que percebeu que não está conectado com a palavra, procure a equipe de louvor. Olha, irmão, dá uma refletida nesse hino. Não é falar mal. Ô, querida, né? eu fico grato, porque assim, Assim. eu acho que os pastores deveriam ter esse cuidado. Procurar a equipe de louvor aí. Ô, gente, ó, E é um chamado, irmão, um chamado também. vamos ter mais cuidado aí. Ó, esse ritmo aqui, essa música aqui, essa letra aqui. Isso faz parte do ministério pastoral. Não é você querer ser muito... É o corpo. radical. Né, Peraí, é o pastor corpo. agora quer dominar tudo, até o louvor. Mas o pastor serve para quê mesmo? A palavra pastor significa guia. É o guia. Sabe? Eu acho que é Hebreus capítulo 13, se não me falha a memória, me ajude, acho que é versículo 7, que o escritor aos Hebreus diz assim que a gente precisa obedecer aos nossos guias. Sabe? Hebreus, acho que é capítulo 13 ou capítulo 16, alguma coisa assim. Obedecer aos guias, obedecer aos pastores no sentido de quê? Pedir conselho. Sim, os Orientação. conselheiros, né? Nós temos os anciãos, É. os cooperadores, os presbíteros. Não é? Eu creio que é uma forma de trazer até uma unidade maior, Uhum. né? Se algum irmão perceber dentro da igreja um hino, uma música que não está, assim, refletindo a palavra, com carinho, com empatia, com educação, né? Ô, irmão, essa música aqui é bonita, a gente gostou do ritmo, que se gostou, né? Mas né, eu estamos aqui pensando, eu acho que ela não está bem alinhada. Busque, ore aí no grupo de vocês, busque uma direção com o pastor, uma opinião, para que a gente possa, de fato, oferecer o nosso melhor, oferecer o culto da forma mais bonita possível. Pois é. Ela falou aqui, por exemplo, desse termo aí, que é um pouco até pejorativo, né? Mas a turma está comentando aí. Sofrência gospel. Isso é gente da área. São músicos que usam esse termo. Porque a gente ouve música, por exemplo, tudo bem, a pessoa está lá triste e tal, precisa de uma palavra de consolo. Mas tem música que deprecia mais ainda. Sim. E esse é um tema para um outro podcast, né, Jamile? Opa, Né? tem outro música que podcast. deprecia mais ainda. Tem uma música aí que alguém canta e no meio da música ele tá tão mal que ele diz que tá com vontade de morrer. Imagine alguém com depressão ouvindo uma música dessa. Piora a gente situação não da pessoa. vai ter tempo para ingressar, porque esse vai ser um podcast só para ele. Tem uma música que eu não sei... Tá vendo que é uma fonte inesgotável a eu não música? eu não lembro bem a letra, mas tem uma música que fala que não é tão... Como é, meu Deus, a música que fala que não é tão coisa, mas foi escolhido. Aquilo é um Lembra aquela absurdo, aquilo música? mata o Aquilo cidadão. ali mata a Imagine o pessoa culto. Eita, gente, eu acho que eu não tô ouvindo muita música gospel. Imagine eu o tô culto. preocupada. Não, mas isso são lembra aí, febres. pastor, a Isso são letra. febres, eu diria assim. Eu acho que eu fico mais nos clássicos. Olha, lá no- ou então Letícia, continue me nos lembra aí, pastor, a clássicos, letra, Letícia, pastor. por Me favor. lembra aí, Eu porque amo fala Ademar que de não é. Campos, pastor Continue Cirilo. Ademar de Campos, Azaf Borba, Cirilo, Isso. continue nessa O senhor turma sabe aí. que eu me converti Grupo Logos, continue no com um Grupo CD que eu Logos. ganhei do pastor Cirilo. É Foi a maravilha. primeira porta. Não tenho... Mas enquanto o Jamile lembra o nome, só pra gente fechar esse ponto aqui da É um música absurdo que essa gera música. depressão, será um tema de um podcast específico, né? Falando mais amplamente, não só sobre música gospel, porque hoje a gente tá falando de música cristã, música gospel. Mas a música, se a gente for voltar lá, quem era o líder maior da adoração? Satanás. Sim, sim. Né? Então, a música ela é uma ferramenta poderosa, como o senhor bem mesmo mencionou. Estudos científicos já demonstram, né, que ela influencia em vários comportamentos mentais. Sim, sim. Inclusive, pode deixar uma pessoa que já está depressiva, que ouve uma música que não é boa, se enche daquelas palavras para uma situação ainda pior. Você vê que a música... Eu ainda tenho espaço aqui? Claro, Então, vamos pode lá. falar. A música ela mexe tanto na parte cognitiva, a tal ponto de levantar a pessoa, como baixar, que eu falei do show de Woodstock. Ela mexe tanto com a parte do sistema nervoso e parte cognitiva, que teve algumas pessoas que foram para lá, e a história conta que elas estavam tão mergulhadas naquele som, naquele ritmo tão alto,
que eles batiam cabeça em tudo quanto era canto, se jogavam em tudo quanto era canto, claro que com o uso de entorpecente, mas muitos deles não. Muitos deles não era uso de droga. Era o som tão alto e ensurdecedor da música que mexeu com o sistema nervoso, com a parte cognitiva, que eles batiam cabeça em tudo quanto era lugar e não percebia sangue descendo. Para você ver o peso da música. Cientistas e pesquisas provam que muita gente que mora próximo ao aeroporto, com crianças pequenas, as crianças começam a ter problema de irritação. Poluição sonora. Aquele sonzão alto, não sei quantos decibéis dos aviões passando ali, próximo. E as pessoas morando próximo ao aeroporto, as crianças começam a ter problema de irritação. Então, veja você o peso da música, certo? O quanto a música ela tem esse poder. E eu acho que nós, como cristãos, a gente precisa atentar para isto. A música ela tem esse poder de atrair. E, por bondade de Deus, eu estive em alguns lugares assim cantando e do nada você vê uma pessoa começa a chorar. E não é só o efeito da voz, não é só a maneira que você interpreta a música, é a letra. Então, como me permita aqui, você falou de músicas que pode tanto elevar como baixar a autoestima da pessoa. Baixa mesmo. É a frequência. É uma melancolia tão absurda que a pessoa tá mal, mas aí a letra vai caminhando, levando a pessoa para essa fossa, para esse buraco. E eu acho um absurdo alguém compor música dizendo que quer morrer. Estou com vontade de morrer, uma música cristã. E você falou sobre Satanás. E Ezequiel capítulo 24 é a maior referência bíblica onde no texto fala sobre ele. Está falando de um rei de Tiro. E aí, ao mesmo tempo, quando Deus usa o profeta Ezequiel para falar do rei de Tiro, já está falando deste ser. E a gente tem duas coisas interessantes aqui sobre ele, sabe? A gente sabe que o nome Lúcifer não está na Bíblia, mas fala de anjo de luz. Mas, assim, deixando de lado o nome, né? Em Isaías capítulo 14 e Ezequiel capítulo 28 são as duas referências que falam sobre ele. Ezequiel capítulo 28 vai falar da música, né? Deus usa o profeta Ezequiel para dizer que de si saía todos os ritmos musicais, os sons saía dele. Se a irmã está aí, pode estar à vontade para ler. Deixa eu ver aqui. Você era o modelo da perfeição. Isso, sinete da perfeição. Isso é interessante. Então, quem está nos acompanhando, Ezequiel 28, a gente foi aqui para ver um pouco o que a Bíblia fala sobre Satanás, porque ele era um anjo de adoração. Então, se tem uma criatura que sabe tudo sobre o poder e a influência da música, é Satanás. Sim, sim. Por isso que a gente trouxe esse tema hoje, porque a gente viu que mesmo a gente cantando músicas que são para Deus, ele ainda tenta entrar nas igrejas para tentar distorcer dentro das igrejas. Isso. Fora as músicas, digamos, seculares, as músicas do mundo, vamos chamar assim, que é um podcast só para isso, né? Mas vamos lá. Ezequiel 28. Sim. Você era um modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. Isso. Estava no Éden, o jardim de Deus. Suas roupas eram enfeitadas. Aí fala com tudo. Foram-lhe entregues no dia em que você foi criado. Eu o escolhi e o ungi como querubim guardião. Você tinha acesso ao Monte Santo de Deus e andava entre as pedras cintilantes. Era irrepreensível em tudo que fazia, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Seu rico comércio o levou à violência e você pecou. Por isso o bani em desonra do monte de Deus. Eu o expulsei, ó querubim guardião, de seu lugar entre as pedras cintilantes. Seu coração se encheu de orgulho por causa de sua beleza. Sua sabedoria se corrompeu por causa de seu esplendor. Por isso o atirei à terra e o expus ao olhar dos reis. Você profanou seus santuários com seus muitos pecados e seu comércio desonesto. Por isso fiz sair de dentro de você um fogo que o consumiu. Reduzi-o a cinzas no chão, à vista de todos que observavam. Todos que o conheciam estão horrorizados com seu destino. Você chegou a um fim terrível e não mais existirá. Me permita aí, minha amada, um versículo anterior aí, que eu acho que eu vou falar da música, né?
De onde a irmã começou. Vamos lá. Também recebi esta mensagem do Senhor. Filho do homem, entoe este cântico fúnebre para o rei de Tiro. Transmita-lhe a seguinte mensagem do Senhor soberano. Pode continuar. Você era o modelo de perfeição, cheio de sabedoria e beleza. O senhor quer dar uma olhada aqui? Não, é porque tem uma referência nessa aí que vai falar sobre isso, sobre a questão da música, né? Que de si saía sons musicais e tal. Mas Ezequiel capítulo 28 de fato, esse texto aí. Então estamos falando de um ser que conhece muito de música. Só que este ser que conhece muito de música, Ezequiel capítulo 24, é o mesmo de Isaías capítulo 14. E aí já vamos terminar. Vocês falem a hora de terminar. Isso, vamos encaminhando para o final. Isaías capítulo 14. O senhor quer Isaías 14 agora? Em Isaías capítulo 14, irmã Letícia e Jamile, esse ser já se apresenta, o Deus usa o profeta Isaías para apresentá-lo de forma diferente. Um ser que ele quer ser visto, ele quer ofuscar a imagem de Deus, sabe? Essa parte, como você caiu do céu. Isso. Tanto que ele vai usar sempre a expressão subirei, serei. É sempre querendo subir. Leia, por favor, para a senhora ver. Em Ezequiel 14... Isaías 14, desculpa. Em Isaías 14, lá no versículo 12, a gente vê outra referência a Satanás. Isso, né? isso. Como você caiu dos céus, ó estrela brilhante, filho da alvorada. Isso. Foi lançada à terra, você que destruía as nações. Pois dizia consigo... Aí, o que ele dizia? Subirei aos céus e colocarei meus tronos acima das estrelas de Deus. Isso. Dominarei no monte dos deuses, nos lugares distantes do norte. Subirei aos mais altos céus e serei como o Altíssimo. Aí, olha a pretensão, né? Viu? De um lado, ele conhece música, né? Ele tem o poder da música. Do outro, ele quer estar acima de Deus. E eu vou até aproveitar aqui para falar de uma música que virou febre no nosso meio gospel. Muita gente cantou, virou até música de barzinho, de alguém que é do meio evangélico, que eu não sei se foi ele que compôs, mas que tem um erro teológico ali absurdo, gritante, é uma coisa absurda. Quando o cantor canta a música dizendo assim, como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Olha o texto aí, onde esse ser maligno está dizendo, eu subirei, eu serei, eu estarei acima. Tudo bem que o compositor ele queria falar de Zaqueu, que tinha um problema físico e queria subir. Mas não está dizendo lá em Lucas capítulo 19 que ele queria subir o mais alto que ele pudesse. Ele queria era ver Jesus. E por causa da pequena estatura, como o doutor Lucas escreve, o único jeito que ele viu foi de subir numa figueira. Mas não fala que ele queria subir o mais alto que ele pudesse. Essa questão teológica que eu estou dizendo, é preciso ter cuidado. Com a sutileza. Subirei o mais alto que eu puder. Será que não tem alguma sublimidade aqui? Alguma sutileza? Entendeu? Aí você lê o texto de Isaías capítulo 14, isso é forte. Isso é forte, dizendo, o próprio Satanás dizendo, eu subirei, eu estarei. Eu não vou entender e não quero entrar nesse mérito para dizer de que quem compôs estava sendo guiado por uma força maligna e fez com que a pessoa assim escrevesse. Não quero entrar nessa linha aí. Isso seria uma coisa absurda. Está chamando a atenção para a gente prestar atenção. Estou falando sobre o cuidado que tem que ter, porque pensa que não, alguma letra dessa vai fazer referência a este ser maligno e sem a pessoa nem perceber. É? Por isso que tem que conhecer a Bíblia. Isso quer dizer, a falta de conhecimento que leva a isso. Né? Quem conhece a palavra, presta atenção, observa, né? Então a gente vê coisas assim muito simples, do ponto de vista assim, de erros. Mas, infelizmente, muitas heresias estão entrando nas igrejas através das músicas. Isso. A gente vê coisa pequena, que não chega a ser tão gritante, como, por exemplo, Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Onde já se viu dizer que oração é alimento? Palavra. O alimento é a palavra, não a oração. Também dizer que Deus não rejeita a oração seria um erro, porque Deus rejeita. A gente vê na Bíblia Deus, marido. A gente vê na Bíblia Deus rejeitando a oração. Samuel, Isaías, 1 Samuel capítulo 16, ou é o capítulo 17, salvo engano aqui, onde Samuel está orando com dó de Saul e Deus disse, até quando tu terás dó de Saul, sendo que eu já o rejeitei? E ele fala para Jeremias não orar por aquele povo. Não ore.
Você ouve música, por exemplo, como que alguém compôs e canta dizendo que ele não desiste de você. Será? A gente vê na Bíblia pessoas que Deus desistiu. Claro que essa desistência de Deus por uma pessoa foi porque a pessoa, em primeiro lugar, tomou a decisão deliberada de deixá-lo. Porque ele Deus, é um ele se respeita. Isso e aí. aquela questão de não morrer enquanto não vê a promessa, o cumprimento. Outro da erro. promessa. Eu não morrerei enquanto a promessa não se meu cumprir. Deus. Ora, a promessa implica condição. Ai, É tal qual um pai que diz assim: se você passar de ano, papai vai dar tal coisa. Não cumpriu a tarefa? Não deu. Pronto, é isso aí. Bom, foi excelente. Eu creio que foi uma oportunidade valiosa, pastor, para nós resgatarmos nesse espaço, né, Jamile? Resgatarmos nas nossas comunidades de fé, nas nossas casas, a atenção com os hinos, com as palavras que a gente está tocando dentro do nosso carro, dentro da nossa casa, entoando dentro da nossa comunidade de fé. Nós queremos agradecer imensamente, pastor, a presença do Senhor. Eu que sou grato. Nós que agradecemos. Leva a nossa saudação para os irmãos da comunidade da Cidade Nova Amém. e também da Central. Amém. Falar alguma coisa, Jamile? Eu queria pedir ao pastor para deixar uma palavra, né, para os irmãos que estão nos assistindo. A palavra que eu transmito é para os que estão assistindo, principalmente para essa turma de músicos da nossa igreja e também de pessoas que gostam da música gospel. Nós temos muita coisa boa. Tem muita coisa boa, tem muita gente boa compondo, escrevendo. Para os nossos jovens, um conselho que eu dou é que amem. Vocês que são músicos da igreja, amem tocar para Deus, amem fazer a obra de Deus. Não façam sempre música pensando em notoriedade, em likes, em visualizações, em internet, o nome está nos holofotes. Pense primeiro em Deus. Aleluia. Sabe? É preciso colocar Deus como o ser maior. Porque, infelizmente, nós estamos perdendo outra coisa que dá um grande podcast aqui. Estamos perdendo... Já vou anotar. Guarda isso aí que eu vou falar. Nós estamos perdendo muitos talentos no meio evangélico para a música secular. O cidadão começa a tocar na igreja... E os melhores músicos vêm da igreja. Vem da igreja. Né? Whitney Houston, Mariah Carey, Elvis Presley era da Assembleia de Deus. Michael Jackson, né? Elvis Presley era da Assembleia de Deus. Gravou música como Grandioso És Tu, Vencendo um Vez Jesus, Tocou-me, sim, Jesus tocou-me, até que um dia alguém o aliciou. Muitos dos nossos jovens, talentos da nossa igreja, está sendo aliciado por empresários de banda. Rapaz, venha pra cá, moço. Aqui eu pago um cachê e aqui você vai ganhar mais. E muitos deles terminam deixando a igreja e saem. Então, meu conselho, não saiam. Lutem, faça como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Louve aquele que é o único digno de todo louvor. Enquanto que Nabucodonosor levanta a estátua e disse, curvem, os três estão de pé dizendo, nós não vamos nos curvar. Então, adorem a Cristo, continue servindo a Ele, porque eu tenho uma música que Jesus me deu. Canta pra gente. Eu gravei aqui um pedacinho, pastor. Eu gravei em 2012, que na letra eu digo assim que é melhor estar no anonimato com Deus do que ser famoso sem Ele. Com certeza. Canta pra gente um pedacinho. Assim mesmo, ao vivo. Eu pensei nisso, mas como ele não trouxe o violão, não sabia se ele ia sem violão se sentir à mesmo. vontade. A gente tem uma backing vocal aqui, ó, nos olha aí. acompanhando. Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Vai lá. Eu não me importo se não sou requisitado, se não sou muito convidado, se não estou em bons eventos, se não consigo cantar em grandes congressos, se a palavra sucesso não faz parte do meu tempo. Não me importo se ninguém me elogia, bate palma, faz histeria quando canto um hino meu. Eu não me importo se não tenho um fã-clube pra chorar enquanto eu canto, porque a música lhe mexeu. De que adianta ser um cantor mascarado, chegar na igreja atrasado pra poder impressionar e só cantar em templos suntuosos, em eventos gloriosos pra querer impactar? De que adianta eu ser um artista gospel que se preocupa
vá com a fama e o reconhecimento meu, pois eu te digo que é melhor o anonimato e ter Jesus no coração do que famoso sem Deus. Aleluia. E aí vem o refrão: a Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder restaurou-me. A Deus seja a glória para sempre. Amém. Toda honra e toda glória hoje e eternamente Amém. àquele que é único, digno de louvor, honra, glória e adoração. Amém. Que todo ser que respira louve ao Senhor. É isso E aí. é com essa mensagem, com esse hino lindo que reconhece que só Deus é digno de todo louvor, honra, glória e adoração, é que nós desejamos a você e a sua família uma semana abençoada. Obrigada por ter estado conosco. Até mais. Até.